Eu sou Cíntia, sou uma mulher branca, os cabelos escuros, lisos, eles estão presos. Eu estou com um brinco de argola, uma camiseta branca. Atrás de mim existe uma parede verde e um aparador com livros. Essa é uma live de prestação de contas do projeto Vozes da Senzala, um projeto contemplado pelo edital de apoio a projetos culturais de múltiplas linguagens, segunda edição, para a cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura. Sejam bem-vindos a essa live e primeiro eu quero dizer a vocês do que se trata essa live de prestação de contas, né? O projeto Vozes da Senzala é um projeto financiado, então, como foi dito, pelo edital de apoio a projetos culturais de múltiplas linguagens, né, da Secretaria Municipal de Cultura. Portanto, é dinheiro público, né, de uma gestão na qual nós, cidadãos, cidadã, ajudamos a eleger. Então, a gente acha bacana quando um projeto também vem no final dele para dizer para vocês qual foi o andamento e como tudo isso acontece. Como a máquina pública também investe o dinheiro e que a gente aplica, né, no governo, nos impostos, e como isso é devolvido para a população, para nós. O projeto Vozes da Senzala ele teve início no dia 10 de março de 2023 e acaba hoje, dia 10 de janeiro de 2024. Portanto, totalizando aí 10 meses de execução do seu plano, né? Esse projeto foi dividido em 3 etapas. A primeira etapa durou um mês, foi o primeiro mês, a gente chamou de implementação. Foi uma etapa na qual a gente trabalhou para que a equipe fosse treinada, para que a identidade visual já começasse a ser estudada, qual seria a abordagem, os caminhos para estruturar fisicamente o espaço, para organizar a logística, para iniciar articulações em rede e deixar administrativamente o projeto pronto, né? Quando entra a segunda etapa, essa já dura 8 meses, é a etapa que a gente chamou de execução. A etapa onde a equipe artística já fazia parte e ensaios, laboratórios, as oficinas que vocês fizeram, os espetáculos que vocês assistiram, tudo isso entra nesse momento da execução. E por fim, a terceira etapa, que é a etapa de finalização, que termina hoje com essa live de prestação de contas para vocês, para a população e também para a secretaria, que durou um mês, que foi o mês final desse projeto. Um mês para organizar o que ficou, deixar a casa organizada, preparar os relatórios, organizar os relatórios de atividade, todas as pastas, todos os documentos, toda a memória que foi gerada com a execução que aconteceu na segunda etapa, tá? Então, primeiro assim, quem foi Vozes da Senzala? Esse era um projeto que tinha como objetivo montar e fazer circular um espetáculo com corpos típicos e atípicos, com bailarinos andantes e bailarinos cadeirantes, trazendo, né, falando sobre a importância da cultura africana para o nosso movimento do corpo brasileiro, né? Especificamente falando sobre a cultura popular brasileira. Então, a ideia não era falar, bater sobre o ponto histórico, especificamente no que diz respeito à Senzala. Essas vozes era para falar sobre o legado deixado cultural e que a gente tem incorporado na nossa identidade de movimento até os dias de hoje. E por isso a gente achou que deixar a palavra vozes como o foco
da nossa identidade fosse mais apropriado. Então, por isso a gente passou a chamar todo o espetáculo e toda a identidade que vocês observaram com o termo vozes, porque a nossa intenção sempre foi trazer a realeza negra, a riqueza da influência negra na nossa cultura e como isso acontece e a gente gosta muito de abordar. E eu particularmente sou uma pessoa apaixonada pela cultura preta. Acho extremamente rico e foi muito desafiador trabalhar danças populares brasileiras de matrizes africanas, porque essa era a ideia, nesses corpos andantes e cadeirantes. E aí eu vou falar já agora sobre as metas que nós tínhamos e os resultados que nós obtivemos. Então, dentre as metas, nós tínhamos 5 espetáculos para circular dentro do município de São Paulo em equipamentos públicos e 5 oficinas como contrapartida para que vocês pudessem ter acesso gratuito a esse material, tanto assistindo como espectador à obra que foi preparada, quanto praticando a dança em cadeira de rodas e as danças de matrizes africanas, seja com afoxé, seja com a própria dança afro, dança dos orixás. Então, em cada oficina, a gente foi abordando essa vivência também. Toda essa meta foi cumprida com sucesso, a gente teve a colaboração e a participação da comunidade e o feedback muito positivo de toda essa prática, né? Fora isso, a gente trouxe também uma ação de inauguração para o projeto, que foi, alguns de vocês puderam, eu tenho certeza que também observar, porque foi aberto ao público, à comunidade, palestra sobre o ponto de vista da sociedade quando a escravidão foi decretada final. E como que aquilo mexeu com a sociedade, colocando em cache muito do que se fala hoje ainda a respeito desse comportamento estrutural de racismo e preconceito. A gente levantou essa abordagem, fizemos essa discussão e nesse dia da palestra nós recebemos um grupo de pagode, de samba convidado. Quero aproveitar e agradecer ao grupo que voluntariamente participou desse momento, através do Vavá, que também é músico da banda, que trouxe generosamente seu grupo para colaborar nesse dia, e que foi muito bacana. No dia seguinte, ainda como ação de inauguração, nós tivemos uma oficina dentro do Solidaridança, da Associação Solidaridança, que abriu as portas para que a CIA pudesse executar os seus ensaios, né? E usar como base artística para a preparação do espetáculo. Nós tivemos uma oficina para também divulgar as próximas ações de oficina que aconteceriam no decorrer do projeto e que já foi muito bacana. Então, os resultados e as metas foram alcançadas desse projeto. Com relação à cenografia, esse foi o nosso impasse. Na medida que o espetáculo foi sendo elaborado, os movimentos eram muito amplos e a gente percebeu que a construção coreográfica dele ocupava bastante espaço. Isso já aconteceria com os bailarinos andantes, mas com os bailarinos cadeirantes somado a esse corpo, o movimento e a amplitude que as coreografias tomavam eram muito maiores. E os equipamentos públicos eram insuficientes se fôssemos colocar painel mais bailarinos em palco. Então, houve uma alteração na cenografia que previa um painel atrás. A gente retirou o painel e acrescentou na cenografia, colocou na cenografia decorações com esteiras, para que a gente pudesse trazer o elemento da palha, o elemento dos cestos, das cuias, que remetesse a esse espaço interno de uma senzala, embora não fosse o desejo, como eu disse, permanecer nessa fala. A ideia era só ambientalizar
o espaço dessas vozes que foram, de certa forma, caladas e trazê-las para o palco. E aí, falando sobre dificuldades, se a gente for falar agora sobre as dificuldades que nós tivemos, a maior delas, eu diria que inclusive a única dificuldade que nós tivemos mesmo foi com relação à preparação técnica dos bailarinos. Dança afro é bastante complexa. Eu particularmente acho até difícil. Por que difícil? Porque é uma técnica que demanda um corpo muito específico, um corpo brincante, né, como chamamos na dança brasileira, e que também necessita de muita preparação física, muito fôlego, muita força. E, claro, os corpos eram múltiplos, eles são múltiplos dentro da nossa companhia. Então, a gente tinha bailarinos que tinham um viés do clássico, do erudito, outros do contemporâneo, outros do jazz, outros da dança em cadeira de rodas, outros que vinham da dança de salão, outros que vinham da dança esportiva, mas da dança afro propriamente dita, nós não tínhamos. Então, deixar esses corpos equalizados e com condicionamento para a execução do espetáculo, que duraria 60 minutos, foi o maior desafio de todos. Então, as coreografias elas foram sendo montadas de maneira coletiva. Por que eu digo coletivo? Porque teve a colaboração de todo mundo, não no sentido de coreografar, mas de apresentar possibilidades. Nós tivemos 3 coreógrafos no Vozes. Samuel Menezes, que é das danças brasileiras, André Carlos, que tem a linguagem da dança contemporânea, e a gente teve a Lídia Barbosa com a linguagem do jazz. Os 3 coreógrafos também tinham caminhos diferentes de movimentação. Então, realmente, o Vozes foi um espetáculo que a gente só conseguiu entender quem ele era no final. Durante esse processo de montagem, parecia até caótico, porque eram muitas vertentes, muitas vozes para equalizarmos em uma só. Esse foi o maior desafio. Então, durante a montagem, parecia que o tempo era insuficiente, porque além de montar, tinha que acontecer as correções técnicas e tinha que acontecer a preparação física. Porque muitas vezes o movimento não saía na sua integralidade porque faltava fôlego, faltava força. Então, foi uma construção que precisava de tempo, precisou de tempo para que esses corpos pudessem internalizar as vozes que estavam chegando até eles, né? Musicalmente falando, o espetáculo Vozes é extremamente rico, porque a gente buscou uma trilha sonora em Iorubá. A gente queria trazer Iorubá para dentro do painel sonoro. Então, a gente começa logo numa das primeiras cenas com uma oração do Pai Nosso em Iorubá. Né? Então, toda a sonoridade, todo o som, toda a sonoplastia, tudo isso tem também uma linguagem diferente da que a gente entende, com uma batida, com um ritmo muito específico. E esses corpos e toda a equipe foram se abastecendo e vivendo. Mais do que isso, o Vozes ele precisou de um tempo como numa gestação. A impressão que eu tenho do Vozes é essa. Ele foi sendo gerado mesmo dentro de uma barriga, que era o nosso processo criativo, e ele nasce quando a gente está em meio às apresentações de espetáculo. Foi, inclusive, muito emocionante quando a gente olhou e viu quem era o Vozes. Esse foi o maior desafio, esperar o tempo, tendo que cumprir prazos, tendo que cumprir metas e muito bem direcionadas e organizadas num cronograma, né? Tinha um tempo específico para isso acontecer, mas que graças a Deus aconteceu
e com muito suor, com muito trabalho e muita dedicação de toda a equipe, né? Nós tivemos algumas contrapartidas, além das oficinas, nas quais a gente chama de contrapartidas ambientais, que a proposta era estimular a plateia a entender a problemática de se fazer a reciclagem, a importância de se fazer a reciclagem. E nos nossos impressos a gente também falou sobre reaproveitamento alimentar para contribuir aí com o desperdício de alimentos e tudo isso pensando em influências de ordem ambiental, né? De economia, de preservação, para que a gente pudesse também, além da cultura, trazer informações de importância coletiva, né? E para encerrar o Vozes, a gente trouxe uma prática chamada a beira-palco. Isso aconteceu em dezembro, já no dia 16, no último espetáculo da Associação Solidariedade e também na finalização, no último espetáculo do Todos os Pingos Uma Chuva, que foi um espetáculo infantil que circulou. O A Beira-Palco foi um bate-papo entre a plateia e o elenco e as equipes do Vozes, onde a plateia também pôde falar o que sentia, falar o que pensava, tirar dúvidas, fazer colocações, e que também os bailarinos falaram do seu ponto de vista sobre essa experiência do processo Vozes, bem como toda a equipe de gestão e administração do projeto, os coreógrafos. Então foi um bate-papo à beira-palco que aconteceu e que em breve vai estar no canal do YouTube da Cia Soli, que vocês vão poder também conferir. E eu aproveito esse momento de prestação de contas para vocês, comunidade, para falar sobre os novos rumos. Projetos como esses, projetos de fomento, de incentivo, eles não servem só para criar um ano de produção. A partir dessas ações, os grupos se estruturam. E essas obras, esses repertórios, eles ficam como herança. O que nós temos agora é um patrimônio imaterial, que é o nosso repertório Vozes, que continua circulando, que continua agora buscando o seu caminho, com independência, com autonomia, espalhando a semente da acessibilidade e do conhecimento e da valorização da cultura preta. Hoje, por exemplo, é o segundo dia de temporada no Centro Cultural São Paulo. Então, uma semente que foi plantada durante o projeto de múltiplas linguagens e que agora já tem suas asas, já tem seus caminhos e que segue no Centro Cultural São Paulo nessa temporada 2024 que iniciou com já Vozes no palco para todos vocês. Então, quem não pôde, quem não conseguiu assistir, ainda consegue assistir Vozes hoje, agora não mais, porque está acontecendo às 8 horas da noite, ao mesmo tempo que eu estou conversando com vocês, mas amanhã, dia 11 de janeiro, no Centro Cultural São Paulo, às 8, tem Vozes mais um pouquinho. Então, é um espetáculo também gratuito e que vale muito a pena assistir e levar todo mundo para conhecer qual foi esse resultado maravilhoso que a gente teve. E teremos, ao longo do ano, mais trabalhos da Cia Soli. A gente vai ter Coisa de Botequim, que estreia esse ano também. E se Deus quiser, Todos os Pingos também retoma a sua temporada. Eu quero aproveitar e agradecer a toda a equipe da Cia Soli, que foi competente demais, que foi esforçada demais. A Cia Soli, ela é a tradução do que a gente escuta, que Deus capacita os escolhidos, ele não escolhe capacitados. Eu acho que a Cia Soli é bem isso. Ele capacita
seus escolhidos, né? A Ciasoli não escolhe capacitados. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que faz com que o indivíduo acredite que possa, que se encontre nesse lugar de democracia, porque todos os corpos têm o direito e devem ter espaço para falar. Eu então quero agradecer toda essa equipe que primeiro acredita nisso e que esteve aqui, unido de mãos dadas, apesar de todos os desafios, até o final acreditou e suou muito para que o Vozes saísse. Agradecer também à Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e toda a equipe gestora do edital de múltiplas linguagens, que também sempre foi muito solícita, muito parceira e muito rápida nas devolutivas, todas aquelas necessidades que nós tivemos, e-mails enviados, eles estavam e estão à disposição. Então, parabéns, Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, e muito obrigada pela parceria. Eu espero que a gente possa se encontrar em outros editais, em outras edições. Quero agradecer ao Solidariedade, que além de berço, né, além de mãe geradora da CIA, e serviu de berço para que a gente pudesse desenvolver esse projeto, o primeiro projeto como grupo independente. Aos equipamentos públicos, parceiros, nos quais a gente pôde fazer esses espetáculos, as nossas oficinas, muito obrigado, e que a gente possa se encontrar também outras vezes e muito mais em novas temporadas e com os repertórios que a gente agora tem como legado e como herança. E a vocês, público, porque a gente, toda produção cultural, ela tem um alvo, vocês. Então, não faz sentido se não chegar até vocês. E o Vozes foi um presente que nós ganhamos, e o presente ficou maior quando a gente pôde entregar para vocês. Obrigada por terem ido assistir, por terem ido às oficinas, por acompanharem a live, por acompanharem o canal, por acompanharem a Ciasoli, o Solidariedade e todos os trabalhos dos nossos artistas pelo mundo afora. Eu agradeço vocês. É por vocês, é por nós, é por um país e um mundo melhor que a cultura trabalha. Então, é isso. Essa live é uma live breve, mas é principalmente uma live de agradecimento. Muito obrigada. Que venha 2024 com mais repertórios. Até!